Bom, agora nós vamos falar sobre conjunção, que é uma outra classe conectora importantíssima. Se você me perguntar assim, Ricardo, eu só posso estudar uma classe gramatical na vida. Que classe eu posso escolher? Conjunção, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque as conjunções, em regra, elas vão ligar as orações, elas vão ligar os períodos, elas vão ligar os parágrafos. Em regra, são as conjunções que vão gerar argumentatividade no texto. Em regra, são as conjunções que vão gerar, que vão estabelecer os sentidos entre as partes do texto. É por isso que a conjunção, mais do que ser importante para a escrita, ela é importante para a interpretação. Gente, se eu não consigo identificar o valor que uma conjunção tem, dificilmente eu vou conseguir perceber o valor, a relação que existe entre aquelas partes, entre aquelas orações que elas estão ligando. Então, vamos a partir de agora conhecer as conjunções da língua portuguesa, matéria muito cobrada, não só pela morfologia, né, não só na parte da morfologia, para identificar a conjunção, o sentido, como também na identificação das orações, na identificação, né, no emprego da pontuação e de outras matérias relacionadas a essa classe gramatical. Vamos lá? Quando a gente fala em conjunção, então, nós falamos em classe conectora que, em regra, conecta, que, em regra, liga oração. O que é uma oração? Oração é um enunciado composto por verbo. Todo enunciado que possuir um verbo é considerado uma oração. Então, quer dizer, Ricardo, que a quantidade de oração, ela é proporcional à quantidade de verbo? Se você chega, por exemplo, a um período como este, né? Então, cada ponto é um período. Se você chega a um período como este e vê a garota, e lê, a garota ganhou uma boneca e chorou quando ela sumiu, você vai contar a quantidade de verbos e vai perceber que ganhou é um verbo, então uma oração. Chorou é outro verbo, então a segunda oração. E sumiu é outro verbo, então a terceira oração. A primeira oração começa aqui. E ela vai até onde? Adivinhe, ela vai até a conjunção. Quer dizer, então, que a conjunção é a ponte que vai ligar as orações? E mais que isso, a conjunção vai ser um fator que vai te auxiliar a classificar esta oração. Porque se eu consigo identificar o nome da conjunção, eu consigo identificar o nome da oração. Então vamos lá. A garota ganhou uma boneca, é a primeira oração. E chorou é a segunda oração. Quando ela sumiu é a terceira oração. E você vai dizer assim, Ricardo, como é que você sabe que e quando são conjunções? Adivinhe? Que é o que a gente vai fazer a partir de agora, conhecendo, gente, memorizando. A partir de agora, a gente vai conhecer todas as conjunções aí da língua portuguesa, que são mais de 60. E eu realmente não espero que você identifique ou que você memorize todas elas assim, né, tão facilmente. Há alunos que se viram nos 30 para conseguir identificá-las. Eu conheço, né, há pessoas que escrevem no espelho do banheiro, fazem tatuagem, colocam na capinha lá do celular, colocam na agenda, na viseira da moto, enfim, você vai se virar para memorizar essas conjunções na cartolina, na capa do caderno. Então, o contato constante com as conjunções é o que vai fazer com que vocês consigam aprender essa classe gramatical, tá bom? Então, vamos identificar as conjunções a partir de agora, para que futuramente, quando formos estudar as orações, esse estudo ficar muito mais fácil. Olha só, eu, por exemplo, sei que esta conjunção é uma conjunção coordenada aditiva. Logo, adivinhe qual vai ser o nome da oração que ela vai introduzir. Oração coordenada sindética, porque tem conjunção aditiva. Eu, por exemplo, sei que este quando é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Adivinhe, então, qual vai ser o nome desta oração? Oração subordinada adverbial temporal. Percebam que, ao conhecer a conjunção, automaticamente nós passamos a conhecer as orações. Então, vamos a elas? Vamos conhecer as conjunções da língua portuguesa? Nós temos aí, basicamente, 3 tipos de conjunção. Nós temos as conjunções que são chamadas de conjunções coordenadas,
Temos as conjunções chamadas de conjunções subordinadas adverbiais e temos as conjunções chamadas de conjunções integrantes. Quais são as mais importantes? Todas, sem sombra de dúvida, todas as conjunções são importantíssimas. Estas aqui, as conjunções integrantes, por serem menos, né, são só essas duas aqui, Q e C, e exigirem um outro conhecimento, que é o conhecimento de análise sintática, elas serão preteridas neste momento, serão adiadas, né? O estudo a elas vai ser adiado. Agora, estas aqui não, estas aqui nós temos que conhecer todas, tá? Que são as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas adverbiais. Quantos tipos de conjunção coordenada eu vou ter? 5. E aí eu te pergunto, adivinhe quantos tipos de oração coordenada sindética eu vou ter? 5 também. As conjunções coordenadas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Sabe quantas orações coordenadas sindéticas eu vou ter? 5. Eu vou ter as orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Perceberam que basta conhecer a conjunção para que a gente consiga conhecer também as orações? O mesmo vai acontecer aqui, ó, nas conjunções subordinadas adverbiais. Quantos tipos de conjunção subordinada adverbial eu vou ter, gente? 9. Automaticamente eu vou ter 9 tipos de oração subordinada adverbial. E quais são esses tipos de conjunção? Causais, concessivas, comparativas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, proporcionais e finais. Cada uma delas vai expressar um sentido diferente. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer as conjunções que compõem cada um desses grupos aqui. As conjunções integrantes, como eu havia dito, serão preteridas neste momento, mas basta saber que são duas. São essas aqui, ó, Q e C. Tranquilos? Q e C. A gente vai falar sobre elas mais à frente, quando nós estivermos falando sobre a análise sintática do período composto, sobre as orações subordinadas substantivas. Lá, essas orações vão ser introduzidas por essas duas conjunções. Mas, por enquanto, não se preocupem com isso, não. Por enquanto, foquem em conhecer os 5 tipos de conjunção coordenada e os 5 tipos de conjunção subordinada adverbial. Tranquilos? Vamos, então, a eles. Vamos começar pelas conjunções coordenadas aditivas. Venham comigo, venham cá, venham aqui. Bom, as conjunções... Pois é, mas não... Se soubesse, eu não... Né? Você tem que ler minha mente, Chuchu. Aí você fala assim, eu apaguei da outra vez, estragou, né? Tá. As conjunções coordenadas, como nós vimos, elas podem ser de 5 tipos. Eu tenho as conjunções aditivas. Gente, pelo amor de Deus, as conjunções aditivas, obviamente, vão passar a ideia de quê? De adição. Quais são essas conjunções aditivas em português? E nem. E nem são as conjunções aditivas. O e é a aditiva negativa, perdão, a aditiva positiva. O nem é a aditiva negativa. Então, se eu disser assim, ó, não sorriu nem chorou, a ideia aí não é de oposição, como muitas bancas costumam trazer para enganar o aluno ao cobrar essa questão. A ideia aí é de adição, só que é uma adição negativa. Ele não sorriu e não chorou. Nem nada mais é do que não. Se você fizer um raio-x nessa conjunção nem, você vai encontrar lá o e não. É por essa razão que a gente pede para que você não coloque o e antes do nem. Por exemplo, não sorriu e nem chorou. Não há essa necessidade, porque o nem já é e não. Então, não sorriu nem chorou apenas, tá bom? E nem são as conjunções aditivas. Além dessas conjunções aditivas, nós vamos ter as locuções, né?
Vocês já sabem o que é uma locução. Locução é quando um grupo de palavras faz o papel de uma palavra só. Além das conjunções aditivas, nós vamos ter o que a gente chama de série aditiva enfática. É uma estrutura que vai passar essa ideia de adição enfatizando. Que estrutura é essa? Não só, mas também. Então, se eu disser assim, ó, não só Pedro, mas também Paulo sairão. Note que aí eu tenho uma ideia de adição. Eu estou dizendo que não só Pedro, mas também Paulo, e eu estou dando a ênfase a Paulo, sairão. Então, não só, mas também, não só, como também, não só, como também. Tanto quanto, tanto fulano, opa, também não, né? Também. Tanto fulano quanto fulano, então tanto fulano quanto fulano sairão. Fulano, bem como fulano, sairão. Note que a ideia passada por esse grupo de palavra aí é uma ideia de adição. Por essa razão, é chamada de série aditiva enfática, tá bom? Então, as conjunções aditivas são aquelas que vão passar a ideia de adição, e nem. E também temos a série aditiva enfática, não só, mas também, não só, como também, tanto como, tanto quanto, bem como, e outros grupos que passem essa ideia de adição. Além das aditivas, nós temos também as adversativas. Estas aqui já são bem mais cobradas. E, pessoal, as adversativas são aquelas que, como o próprio nome diz, vão passar a ideia de adversidade, vão passar a ideia de oposição. Elas vão marcar uma quebra de expectativas. De expectativa. São as mais conhecidas de todos nós e costumam até compor aquele poeminha, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Essas são as principais conjunções e locuções conjuntivas adversativas. Então, vamos lá. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, no entanto, não obstante, são as conjunções adversativas da língua portuguesa. Bom, a gente sempre diz que, eu sempre aconselho ao aluno que não utilize o mas numa redação, que não utilize o mas num texto formal. Por que não, gente? Porque o mas nós utilizamos a todo momento. O mas é a conjunção que a gente mais usa no dia a dia. Então é óbvio que ela não vai demarcar erudição, óbvio que ela não vai demarcar conhecimento. Então, mas e porém, mas e contudo, mas e entretanto, mas e não obstantes, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é. O mas é uma conjunção oral, o mas é uma conjunção do dia a dia. Já o não obstante vai levar a sua redação lá para cima. O não obstante vai mostrar para o corretor que você tem conhecimento linguístico e isso indiretamente vai influenciar na correção da sua redação. Então, embora o não obstante e o mais sejam a mesma coisa, num texto formal, numa redação, procurem utilizar conjunções menos usuais, tá bom? Então, aqui nós temos as conjunções adversativas. Além das adversativas, que vão passar essa ideia de adversidade, nós temos as conjunções alternativas, que, como o próprio nome diz, vão demarcar alternativas, elas vão pôr a mim alternativas a escolher. Elas vão passar para mim alternância. Ora acontece alguma coisa, ora acontece outra coisa. Quais são as conjunções alternativas da língua portuguesa? Eu tenho o ou, o ou. O ou é a conjunção clássica. Então, é aquela famosa fala do padre. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, você tem duas opções ali, você tem duas alternativas. A primeira é falar agora e a segunda é calar-se para sempre. Então, fale agora ou cale-se para sempre. O ou é uma conjunção alternativa. Além do ou,
Existem outras conjunções que a gente pode utilizar, ou melhor, que a gente deve utilizar em pares alternativas. Quais são elas? Ou você come, ou você dorme, ou você estuda, ou você trabalha. Ora, ora, ora faz chuva, ora faz sol. Ora você come, ora você dorme. Quer você queira, quer você não queira, eu irei. Seja, já, já. São os principais grupos, né? As principais duplas de conjunções alternativas que há. Então, gente, só para saber, só para, né, relembrar aqui. O ou é uma conjunção alternativa. O ou ele pode ser utilizado sozinho. As demais conjunções, elas vão ser utilizadas em pares. Então, ou, ora, ora, quer, seja, já, já. Essas são as conjunções alternativas que vão passar a ideia de alternativa ou ideia de alternância. Pois bem, vamos seguir. Além das alternativas, nós temos as explicativas. E como o próprio nome já diz, as explicativas elas vão passar uma ideia de explicação mesmo. E quais são as conjunções explicativas em português? Que, porque, pois e porquanto. Que, porque, pois e porquanto. Que, porque, pois e porquanto. O entendimento aqui vale para a mesma observação que eu fiz acima. É óbvio que porque é igual a porquanto. Agora eu te pergunto, o que é menos usual? O que a gente usa menos no dia a dia? Não é porquanto? Então, no texto, você vai utilizar porquanto, porque porquanto denota propriedade vocabular. Já porque não? Porque é uma conjunção familiar, porque é uma conjunção que todo mundo usa. 99,9% da população brasileira usam, tá bom? Então, as conjunções explicativas vão passar a ideia de explicação. E quais são elas? Que, porque, pois e porquanto. Para finalizar, nós temos as conjunções conclusivas, que vão passar a ideia de conclusão. E quais são estas conjunções? Quais são elas? Logo, portanto, por conseguinte, pois, por isso, são as conjunções conclusivas. Eu vou colocar um asterisco aqui no pois, porque daqui a pouquinho você deve ter visto que o pois está também aqui, ó, nas conjunções explicativas. Já já a gente vai então ver como diferenciar uma conjunção explicativa de uma conjunção conclusiva, tá? Aliás, o pois apenas, né? Porque o porquê vai ser explicativa, sem dúvida. O por conseguinte vai ser conclusiva, sem dúvida. Mas o pois pode ser explicativa e pode ser conclusiva. Então, a gente vai ter que fazer essa diferença para que você perceba quando é que ele vai ser classificado como conjunção explicativa e quando ele vai ser classificado como conjunção conclusiva, tá bom? Vamos lá, me ajudem aqui. As conjunções, o pois, para que o pois seja uma conjunção explicativa, ele tem que vir antes do verbo vem, antes do verbo da segunda oração. Exemplo. Olha, respeite-o, vírgula, pois ele é seu pai. Repare que o verbo da segunda oração, ele está aqui, ó, é o é. E repare que o pois está antes desse verbo. E ele dá para ser trocado, dá para ser substituído por quê? Respeite-o porque ele é seu pai. É a mesma coisa de respeite-o, pois ele é seu pai. Então, aqui o valor é de explicação. Já para que o pois seja conclusivo,
para que ele seja uma conjunção conclusiva, ele vem depois do verbo da segunda oração, ou ele vai vir deslocado. Exemplo. Respeite-o. Ele, ou melhor. Exemplo. Ele é seu pai. Vírgula. Respeite-o, pois. Respeite-o, vírgula, pois. Reparem que o pois, porque a conjunção, ela inicia a oração, né? Então, reparem que a conjunção que deveria estar aqui, ela não está. Ela está deslocada. Este pois aqui, está depois do verbo. O verbo da segunda oração é respeitar. Então, o pois está depois do verbo da segunda oração. E dá para ser substituído por portanto. Dá para ser substituído por portanto. Ele é seu pai. Respeite-o, portanto. Então, nesse caso aqui, o pois está passando o valor de conclusão, tá bom? Então, o pois pode ser uma conjunção explicativa, e aí, para que eu identifique, ele vai vir antes do verbo da segunda oração, e ele pode ser uma conjunção conclusiva, para que eu identifique, ele vai vir depois do verbo da segunda oração. Isso vai acontecer apenas com o pois, gente, porque o logo, o portanto, o por conseguinte, o porém, o contudo, independentemente de eles estarem ao início da oração ou estarem deslocados, eles vão continuar sendo adversativos, vão continuar sendo conclusivos, tá? Mas o pois não, o pois especificamente precisa ser analisado de acordo com a posição, e aí se você tiver dúvida, tenta fazer a substituição por outra conjunção correspondente, tá bom? Por que é importante conhecer conjunção? Como eu disse, por causa da interpretação. Imagine esta estrutura, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, ó, esqueci a carteira, por isso não pagarei a conta. Muitas pessoas diriam que isso é uma explicação, que eu estou explicando que não vou pagar a conta, né, que eu esqueci a carteira, e a explicação diz que eu não vou pagar a conta, ou que eu não vou pagar a conta porque eu esqueci a carteira. Repare que, se a gente for interpretar pela nossa filosofia, ou pela a nossa ideia, a nossa visão, nós poderíamos sim concordar com isso. Agora, de acordo com a conjunção e de acordo com a gramática, não é isso que está escrito. Se eu disser assim, ó, esqueci a carteira, por isso não pagarei a conta, você vai perceber que este por isso passa uma ideia de conclusão. O que eu estou dizendo é que eu esqueci a carteira. E a conclusão a que nós vamos chegar disso, desse fato, é que eu não vou pagar a conta, né? Ou pelo menos não naquele momento. A gente pode pagar depois, fazer um depósito, uma transferência, lavar os pratos, enfim, né? Mas não naquele momento a gente vai pagar. Beleza? Então, as conjunções coordenadas são 5. São as aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. Temos que memorizá-las. A partir de agora, então, nós vamos falar sobre as conjunções subordinadas adverbiais, que a gente já começou a listar para vocês. São 9, né? São as causais, concessivas, comparativas, conformativas, consecutivas, condicionais, proporcionais, temporais e finais. Vamos a elas, vamos lá, vamos falar sobre elas. As conjunções, então, subordinadas, temos, então, as conjunções subordinadas adverbiais. Pessoal, as conjunções subordinadas adverbiais, elas vão introduzir as orações subordinadas adverbiais, como nós falamos. E aí são 9 tipos de oração subordinada adverbial. A primeira delas, que nós vamos estudar, né, por meio da conjunção, são as causais. O próprio nome já diz. As causais, as conjunções causais, elas vão passar a ideia de quê? De causa. E quais são essas conjunções? Que, porque,
porquanto. Você fala assim, Ricardo, mas essas aqui eu já vi, essas aqui são as explicativas. Aham, são iguais mesmo, só que pelo contexto você vai diferenciar a causa da explicação. A causa, ela é um fato gerador, ela tem que gerar a coisa. Se ela não gerar, ela não vai ser considerada causal, vai ser considerada explicativa. Então, que, porque, porquanto, uma vez que, na medida, esta aqui é extremamente chique, na medida em que, uma vez que, já que, dado que, visto que, posto que, o posto que também, o posto que ele pode ser causal, mas também pode ser concessivo. Eu não vou colocar aqui o posto que, porque a gramática, o dicionário, ele traz o posto que tradicionalmente como concessiva. Pode, pelo contexto, passar assim, ideia de causa, depois do Vinícius de Moraes, do soneto de fidelidade, mas assim, tradicionalmente é concessiva, então fica lá. Então, as conjunções causais são essas. Que, porque, porquanto, uma vez que, na medida em que. Coloquei uma vez que, duas vezes. Já que, dado que, visto que, são as principais conjunções causais. Pois bem, as conjunções causais vão passar a ideia de causa. Já as conjunções concessivas vão passar a ideia de concessão. O que é concessão? Concessão é uma pequena adversidade. É um fato que é contrário ao outro fato e que não impede com que este fato aconteça. Por exemplo, se eu disser assim, ó, irei sair, embora eu esteja cansado. Repare que o fato de sair é oposto ao fato de eu estar cansado. Mas o fato de eu estar cansado não impede que eu saia. Por isso que aqui nós vamos usar uma conjunção concessiva. E quais são as conjunções concessivas da língua portuguesa? São essas aqui, ó. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, posto que e por mais que. Ainda que eu goste de doce, não irei comer. Repare que o fato de eu gostar de doce e eu não comer são fatos opostos. Mas o fato de eu gostar de doce não impede com que eu não coma, não impede que eu não coma. Por isso aqui que nós podemos utilizar, sim, uma conjunção concessiva para marcar essa relação, essa pequena adversidade, tá bom? Então, as conjunções concessivas são aquelas que vão passar a ideia de concessão. É uma adversidade menor do que as coordenadas adversativas. Além das concessivas, nós temos as conjunções que vão passar a ideia de condição, que são as conjunções condicionais. E quais são as conjunções condicionais em português? Quais são elas? São aquelas que, obviamente, como a gente acabou de falar, vão passar a ideia de condição. Se, caso, salvo se, por exemplo, olha, caso meu pai permita, eu viajarei. Se meu pai permitir, eu viajarei. Salvo se você deixar, eu irei, ou eu não irei. Então, salvo se, contanto que, a menos que, sem que. O desde que pode ser também. Olha, desde que meu pai deixe, eu irei. Esse desde que, a gente vai ver daqui a pouquinho que ele pode ser temporal, pode, mas também pode ser condicional. Nesse contexto, desde que meu pai permita, eu irei, a conjunção, a locução conjuntiva desde que, passa ideia de condição, tá bom? Então, essas são as principais conjunções e locuções conjuntivas condicionais. Se, caso, salvo se, contanto que, a menos, né? A menos que, sem que, desde que. E agora a gente passa para a próxima conjunção. A próxima conjunção é a conjunção conforme
Conformativa. Pessoal, as conjunções conformativas são aquelas que vão passar a ideia de conformidade. Quando eu falo em conformidade, eu estou falando em acordo. Elas vão estar de acordo, elas vão estar em harmonia com alguma coisa. E aí nós temos basicamente 3 conjunções conformativas em português. Quais são elas? Nós temos o segundo, temos o conforme e temos o consoante. Temos o consoante. Eu vou colocar o como aqui, porque eu vou colocar o como aqui e vou aproveitar e vou colocar o como bem aqui, ó. O como nas causais. Nas causais. Como, pode acrescentar aí no seu material o como, embora eu não goste de utilizar e eu não aconselhe utilizar o como causal e nem como conformativa, daqui a pouquinho você vai entender por quê, mas ele pode sim, a depender do contexto, passar esta ideia. As principais conjunções conformativas são essas aqui, ó. Segundo, conforme e consoante, ou seja, consoante reza o artigo 5º da Constituição, blá, 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 blá. Conforme reza o artigo 5º da Constituição, blá, 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 blá. Segundo a orientação do professor, segundo a orientação que o professor fez, blá, 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 blá. Note que tudo que vai vir aí, ó, está em conformidade com alguma coisa. E essa conformidade, ela é marcada pelas conjunções conformativas. Quais são? Segundo, conforme, consoante e, a depender do contexto, como. O como também pode passar essa ideia, tá bom? Então, olha, reparem que até agora nós falamos sobre 4 tipos de conjunção subordinada adverbial. Falamos sobre as conjunções causais, concessivas, condicionais e conformativas. Faltam 2 com C e as outras 3. Faltam 5 grupos de conjunção. Vamos continuar. As próximas conjunções que nós abordaremos serão as conjunções consecutivas. E as conjunções consecutivas serão aquelas Serão aquelas que vão passar a ideia de consequência, gente. Quais são essas conjunções consecutivas? Que, de modo que, de forma que, de maneira que, de sorte que, são as principais conjunções e locuções conjuntivas. Se eu disser assim, ó, comeu tanto que engordou, correu tanto que cansou. Aqui nós temos, olha, vou te dar uma dica. Geralmente, quando você tiver uma conjunção, este que especificamente, ó, vai vir assim, ó, tanto que. Ou então, tão que. Ele é tão inteligente, estudou tanto que passou. Ele é tão inteligente que o pai o mandou estudar na Europa. Tá vendo? A consequência de ele ser tão inteligente é o pai ter mandado estudar na Europa. A consequência de eu ter estudado tanto foi que eu passei. Então, para uma dica, né, um macete aí para que você possa identificar este que como consecutiva, é identificar esses advérbios de intensidade, o tanto, o tão, beleza? Agora, essas aqui não, essas aqui viu esse de modo que, estudou de modo que passou, estudou de forma que passou, estudou de sorte que passou, sorte nada, né? Esforço. Estudou de maneira que passou. São conjunções e locuções conjuntivas consecutivas. A ideia aqui vai ser de consequência, tá? Beleza. Olha, essas aqui, as consecutivas, elas não eram muito cobradas, não. Até mais ou menos 2015, 16, 17, elas não eram tão cobradas, não. De 2017, fim de 2017, 2018 para cá, elas têm sido muito cobradas nas provas. Então, deem atenção a essas conjunções aqui, as consecutivas. Além das consecutivas, para finalizar, nós temos as comparativas. Pelo amor de Deus, essa aqui a gente nasce sabendo. As comparativas vão passar a ideia de quê? De comparação. A conjunção clássica comparativa é o como. É por isso que eu pedi para que vocês não usassem
e não usem, né? Eu vou pedir para que vocês não usem o como com aqueles valores de causa, como eu disse. Não use o como com o valor de conformidade, como eu disse. Use o como apenas como valor de comparação. Ele é inteligente como o pai. Esse como aí é a comparação. Ele é inteligente como o pai é inteligente. Virginia Woolf escreve como Clarice Lispector, ou seja, escreve como Clarice Lispector escreve. Você tem aí uma relação de comparação que é passada pelo como, que é passada por assim como, que é passada por tal qual. Então, essas estruturas aqui, ó, essa conjunção e essas locuções conjuntivas, elas vão passar a nós uma ideia de comparação, tá? Sempre que utilizar o como, utilize o como como comparativa. No dia a dia a gente fala assim, nossa, como está calor hoje, vamos fazer um churrasco. Mas note que esse como aí não é comparação. Este como aí é causa. É assim, ó, porque está calor hoje, vamos fazer um churrasco. Quando você coloca uma conjunção que pode ser interpretada de vários sentidos, você gera ambiguidade ou você gera falta de clareza no texto. É óbvio que você precisa saber disso, que uma conjunção ela pode passar outros sentidos, mas não para a escrita. Você precisa saber disso para responder às questões das provas, porque volta e meia ele vai perguntar assim, olha, nesse contexto, o como tem valor de quê? De comparação? Tem valor de conformidade? Tem valor de causa? Então você precisa saber fazer essa análise, mas na escrita não. Na escrita, escolha conjunções que sejam únicas, conjunções que não gerem ambiguidade, não gerem confusão na interpretação, tá bom? Então aqui nós finalizamos as 6 com C. Nós falamos das causais, falamos das concessivas, falamos da consecutiva, das condicionais, das conformativas e das comparativas. Agora nós precisamos finalizar esse bloco. Então, para finalizar, nós vamos falar dos 3 últimos grupos de conjunção. As temporais, as proporcionais e as finais. Olhem só. As temporais, obviamente, adivinhe de quê que as temporais vão passar ideia? As temporais, gente, obviamente, vão passar ideia de tempo. E quais são as conjunções temporais? Enquanto, quando, enquanto, sempre que, depois que, antes que, logo que, assim que, e outras estruturas que vão passar essa ideia de tempo. Então, se eu disser assim, ó, quando você nasceu, minha vida mudou. Saiu enquanto ela dormia. Assim que você chegar, apague a luz. Aí na sua cabeça vai circular assim, ó. Assim que você chegar, olha a primeira oração, apague a luz, a segunda oração. Aí esse assim que você chegar, não é uma oração introduzida por uma conjunção assim que é uma conjunção subordinada adverbial temporal? Logo, qual vai ser o nome dessa oração? Oração subordinada adverbial temporal. Viu que para conhecer a oração, o primeiro passo é você memorizar as conjunções? Então, foquem nisso aqui. Essas são as principais conjunções e locuções conjuntivas temporais. Ademais, nós temos as proporcionais. E as proporcionais vão passar a ideia de quê, gente? De proporção. O que é proporção? O que eu estou dizendo quando eu falo que a coisa acontece na proporção? Acontece simultaneamente. Quando eu disser assim, ó, o homem se afogava à medida que a água subia, eu estou dizendo que a água está subindo, ele está se afogando. A água está subindo, ele está se afogando. A água está subindo, ele está se afogando. As duas coisas acontecem juntas e não necessariamente uma é a causa da outra. Viu? Por que conjunção é importante para você interpretar? Porque uma banca poderia chegar e dizer assim, pode-se afirmar que nesta estrutura aí existe uma relação de causa e consequência, ou seja, o homem está se afogando porque a água está subindo. Beleza, isso até é verdade, mas não é isso que está escrito aí. Ao usar a conjunção à medida que a água subia, ao passo que a água subia, ele não quer estabelecer uma relação de causa, ele quer estabelecer uma relação de proporção, de simultaneidade. E quais são as conjunções que vão me passar essa ideia de proporção? Quais são elas? À medida que,
Por favor, não confundam com na medida em que, lá das causais, à medida que, ao passo que, à proporção que. E uma estrutura que a gente usa todo dia. Quanto mais, mais. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto menos, menos. Quanto menos eu estudo, quanto menos, menos. Quanto menos eu estudo, menos eu sei. Por isso, quando alguém fala assim, ó, quanto mais eu estudo, menos eu sei, eu falo assim, uai, mas peraí, está errado, porque essa relação ela está inversamente proporcional. A lógica é, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Entenderam? Então, aí nós temos a relação inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E aí, sejamos proporcionais na vida, né? Vamos dizer, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu sei. Proporção é algo que acontece simultaneamente, algo que acontece na mesma proporção. E para finalizar, nós temos as finais. As conjunções e locuções conjuntivas finais, você fala assim, cara, por quê? Porque elas são as últimas? Não. Elas são chamadas, elas recebem esse nome porque elas passam a ideia de finalidade. Ou seja, o objetivo pelo qual que eu quero alcançar. E não a causa, não confundam. Se eu disser assim, ó, farei tudo para que ela seja feliz, esse para que ela seja feliz não é a causa de eu fazer tudo, mas é a finalidade, é o objetivo. E quais são as duas conjunções ilocutivas e locuções conjuntivas finais que nós temos em português? Para que e a fim de que, pelo amor de Deus, separado. Não é o da balada. A fim de que. Você vai se lembrar que a fim de é locução prepositiva, mas a fim de que é locução conjuntiva. Depois você vai entender quando é que você vai utilizar, né, uma e outra. Embora elas possuam o mesmo sentido, a fim de que é conjunção, a fim de é preposição. Então, as locuções conjuntivas são essas aqui, ó. Para que e a fim de que vão passar a ideia de finalidade, são as finais. Quais são, então, aí os 9 tipos de conjunção subordinada adverbial? Vamos juntos. Causais, concessivas, conformativas, condicionais, comparativas, consecutivas, temporais, proporcionais e finais. Esses são os 9 tipos de conjunção adverbial, de conjunção subordinada adverbial. Gente, tem que memorizar as conjunções, não tem jeito. Como eu disse, escolha a melhor metodologia, faça exercícios, escreva na cartolina, coloque na tela do celular, na viseira da moto, no espelho do banheiro, faça tatuagem, né? Escreva na parede, se vire, mas tem que memorizar essas conjunções. Bom, memorizou as conjunções, passe a entender o valor, passe a entender o que é uma concessão, passe a entender o que é uma proporção, passe a entender o que é uma adição, uma adversidade. Por quê que você precisa entender isso? Porque as bancas, elas perceberam há um tempo que o aluno, ele estava decorando. Falou assim, não, esse cara é um decorador. Vamos parar disso aí, vamos quebrar as pernas dele, vamos fazer com que ele entenda mesmo essa matéria. E aí elas passaram a usar, às vezes, uma conjunção com o valor de outra num contexto, ou elas passaram a te dar, assim, 2 orações sem conjunção, por exemplo, estou cansado, ponto, não vou sair. Aí a banca diz assim, bom, eu quero que você agora escolha uma conjunção para ligar essas 2 orações. E aí você vai ter que entender a relação. A relação é assim, ó, eu estou cansado, logo, eu não vou sair. Percebe? Se eu estou cansado, eu não vou sair. A consequência disso, a conclusão disso é que eu não vou sair. Então, eu é que tenho que fazer essa análise e escolher a conjunção para colocar ali. Por isso que eu preciso entender muito bem o que é uma temporal, o que é uma proporcional, o que é uma final, porque não basta mais somente decorar essas conjunções, né? Mas decorar, memorizar é o primeiro passo. Outras vezes, ela vai pedir para que você, no contexto, verifique essa conjunção. Exemplo, ó, olha só.
o valor dessa conjunção. Desde que você nasceu, minha vida mudou. Ou, desde que eu tenha dinheiro, viajarei nas férias. Perceba que eu tenho aqui a mesma conjunção, só que ao mesmo tempo não é a mesma conjunção. Nesse contexto aqui, ó, na primeira estrutura, na primeira oração, a conjunção desde que, ela está passando uma ideia de tempo. Então, esta conjunção, esta oração aqui, ó, desde que você nasceu, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque a ideia aqui é de tempo. Desde que você nasceu, quando, né, você nasceu, a minha vida mudou. Já aqui não, desde que eu tenha dinheiro, viajarei nas férias. Perceba que eu só vou viajar nas férias se eu tiver dinheiro. Então, a relação aqui já não é mais de tempo, a relação aqui ela é de condição. Logo, essa oração vai ser chamada de oração subordinada adverbial condicional. A relação é de condição. E, gente, muitas vezes no dia a dia a gente usa conjunções com valores errados, né? Por exemplo, ó, Cláudio gosta de Ana e vai se casar com Alice. Você pensa assim, mas peraí, se Cláudio gosta de Ana, você esperaria que ele se casasse com Ana. De repente, você vem e lê que Cláudio vai se casar com Alice. Já estou terminando, Chuchu. Chuchu está trocando a bateria. Olha só, se você tem, por exemplo, Cláudio gosta de Alice e vai se casar com Ana, você tem aqui uma loucura, porque você pensa assim, mas Cláudio gosta de Alice, você esperaria que ele fosse casar com Alice, e de repente você lê e vai se casar com Ana, ocorre uma quebra de expectativa. A conjunção e, ela não deve marcar quebra de expectativa, a conjunção e, como a gente viu, deve marcar adição. Mas neste contexto, especificamente, este e não está marcando adição, este e está marcando uma adversidade, que deveria ser mas. Qual é a conjunção, gente, que marca quebra de expectativa? As conjunções adversativas. Então, Cláudio gosta de Alice. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, vai se casar com Ana. Ocorre uma adversidade nesse contexto. O ideal seria colocar uma conjunção adversativa, só que às vezes as bancas elas vão trazer este e vão perguntar assim, nesse contexto, o e é adição? Não. Aí você vai ter que conhecer, sim, os sentidos das conjunções para poder analisar ali no contexto e ver a coerência, ou então ligar dois períodos, ligar duas orações. Tudo começa por memorizar as conjunções. Memorizou as conjunções, todas as coordenadas e as subordinadas, passe a entender o valor de cada uma delas, de cada um dos tipos, né? O que é uma concessão, o que é uma consequência, o que é uma adversidade, e aí depois pratique bastante, que com certeza você vai escrever melhor, você vai ler melhor e você vai se dar muito bem nas provas de concursos públicos, né? Vai se dar muito bem na vida, beleza? Gente, aqui nós terminamos esse primeiro bloco aí das classes que não exercem função sintática, que são interjeição, preposição e conjunção. A gente viu que interjeição não exerce função sintática, é uma classe expressiva. Preposição e conjunção não exercem função sintática e são classes conectoras. Em regra, preposição liga a palavra, mas não só a palavra, pode ligar também a oração reduzida. E conjunção, em regra, liga a oração, mas não só a oração, pode ligar a palavra também. Por exemplo, João e Maria. João e Maria, aquele e é uma conjunção aditiva, tá? E conjunção também não exerce função sintática. Beleza? Beijo grande, até a próxima. Nos vemos em